Mas nesse momento, trague tudo. Fale com Deus em silêncio. Diga: Senhor, eu te entrego minha noite. E sinta que Ele responde, mesmo que sem palavras. É como se Ele dissesse: meu filho, minha filha, eu estou aqui. Eu sou sua rocha. Eu sou sua sombra. Eu sou aquele que nunca dorme. Você pode confiar. Pode fechar os olhos sem medo. O Senhor está guardando sua entrada e sua saída, desde agora e para sempre. Ele está ao seu redor, como um escudo, e também dentro de você, como uma luz que jamais se apaga. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser explicado neste instante. Apenas descanse, confie, respire e permita que a paz de Deus desça sobre você, como o orvalho que cai sobre os campos durante a madrugada, suave, contínuo, silencioso, mas cheio de vida. Você está em boas mãos. Você está nas mãos de Deus. À medida que a noite avança, o mundo desacelera e sua alma começa a entrar em um espaço mais profundo de entrega, neste lugar sagrado, onde a mente repousa e o corpo se rende. É possível ouvir algo que o barulho do dia geralmente abafa. A voz mansa e suave de Deus. Ela não grita, ela não força, ela apenas chama. Foi assim com o jovem Samuel. A história está em 1 Samuel, capítulo. Traz o menino. Havia sido entregue ao serviço do templo. Dormia perto da Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, e foi no meio da noite, enquanto todos dormiam, que o Senhor o chamou pelo nome. Samuel, Samuel. Quantas vezes Deus também te chamou no silêncio? Quantas vezes, enquanto você lutava contra a insônia, ou se perdia em pensamentos, Ele sussurrou seu nome com amor? Talvez você não tenha percebido. Talvez achou que era apenas sua mente divagando. Mas era Ele, o Deus que protege durante o sono. Também se revela durante o sono. Ele não precisa da luz do sol para agir. Ele não depende do dia para operar milagres. Na escuridão Ele fala. No silêncio Ele se move. No sono, El-Qura. Foi dormindo que Jacó viu uma escada que tocava ao céu, com anjos subindo e descendo. Foi em um sonho que José recebeu as direções que salvariam sua família. E foi durante o sono que Salomão recebeu a sabedoria pela qual orou. Sim, até mesmo nos momentos em que estamos inconscientes, Deus está ativo. Você pode descansar, sabendo que enquanto seu corpo dorme, o Espírito de Deus trabalha. Ele visita seus pensamentos, cura suas feridas emocionais mais profundas e acalma tempestades interiores que você nem sabe nomear. Ele entra nas áreas ocultas da alma e acende luz onde havia escuridão. Tudo isso, enquanto você dorme, há algo profundamente espiritual no ato de confiar o sono a Deus. Dormir é um símbolo de fé. Significa dizer: eu não preciso estar no controle. Significa crer que alguém maior está velando. E esse alguém é o próprio Criador dos céus e da terra. Quando você fecha os olhos com a certeza de que está seguro nos braços do Senhor, sono muda. Ele deixa de ser um simples descanso físico e se torna um encontro com a paz, uma preparação para um novo dia, um momento de cura e restauração. A palavra nos diz, no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Veja, descansará. Não se agitará, não temerá, mas descansará. É essa promessa que o Espírito Santo quer ativar em você agora. Mesmo que suas noites anteriores tenham sido de inquietação, mesmo que você tenha vivido insônias, pesadelos ou noites de angústia, hoje algo está sendo renovado. Uma paz que não vem do mundo, uma confiança que não vem de você, mas que desce do alto, como um presente divino. Talvez você se pergunte: mas como posso confiar se minha vida está em crise? Como posso dormir tranquilo se há tantas incertezas? A resposta está na cruz. Jesus, antes de entregar o Espírito, disse: Pai,
Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mesmo no momento de maior dor, ele confiou. E você pode fazer o mesmo. Pode entregar a sua noite a Deus, mesmo com as feridas ainda abertas. Pode se render ao descanso, mesmo que o amanhã ainda pareça turvo. Deus não exige que você entenda tudo. Ele apenas quer que você confie. Como as aves que descansam nos galhos sem temer o vento, como as crianças que adormecem no colo sem saber para onde vão, você pode descansar no peito do Pai. Imagine agora que o seu quarto se transforma em um refúgio sagrado, cada canto envolto em luz suave, o ar preenchido por uma presença que não se vê, mas se sente. Não há pressa aqui, não há cobrança, só acolhimento. O Espírito de Deus caminha suavemente nesse ambiente. Ele toca seus pensamentos. Ele derrama óleo sobre suas emoções cansadas. Ele sussurra verdades que curam. Você é amado. Você está seguro. Eu estou aqui, e mesmo que você chore, Ele acolhe cada lágrima. Mesmo que você não consiga orar, Ele ouve seus suspiros. Mesmo que você tenha medo, Ele te envolve com a coragem que vem do céu. É nesta presença que os traumas perdem força. É nesta presença que a ansiedade se dissolve. É nesta presença que o sono se torna leve, profundo, restaurador. Você pode até não lembrar no dia seguinte, mas hoje à noite, enquanto você dormir, algo será transformado dentro de você. Talvez seja uma lembrança dolorosa sendo curada. Talvez seja um sentimento de culpa sendo lavado. Talvez seja apenas um abraço de Deus, sem palavras, mas cheio de significado. Não tente controlar, apenas se permita. Respire mais uma vez profundamente. Imagine a luz de Deus cobrindo seu corpo, dos pés à cabeça, como um manto invisível, como o calor suave de um sol que nunca se põe. Lembre-se do que diz Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa promessa é sua. Ela não depende do seu esforço. Ela não exige perfeição. Ela apenas convida. Confie. Deus não se cansa. Ele não cochila. Ele não abandona. Enquanto você dorme, Ele protege. Enquanto você sonha, Ele trabalha. Enquanto você descansa, Ele constrói o novo. Amanhã virá com seus próprios desafios, sim. Mas hoje, agora, é tempo de paz. É tempo de confiar. É tempo de dormir no colo do Pai. Quando a noite parece mais escura, é muitas vezes o momento em que a presença de Deus se torna mais íntima. A escuridão não assusta aquele que é a própria luz. O salmista declarou com ousadia: nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Isso significa que mesmo quando você não enxerga o caminho, Deus continua vendo com clareza. Mesmo quando você sente medo da escuridão, Ele caminha com segurança, segurando sua mão. Você não precisa entender, você só precisa descansar. Enquanto os olhos se fecham e os sentidos se desligam, a alma entra em outra dimensão de confiança. E é nesse espaço profundo que Deus faz o que só Ele pode fazer. Ele visita sua mente com sonhos de consolo. Ele toca sua memória com esperança. Ele planta sementes de paz que florescerão nos próximos dias. Lembre-se de que muitos homens e mulheres de Deus enfrentaram noites longas. Elias, o profeta, se escondeu em uma caverna. Davi fugiu para desertos. Paulo passou madrugadas em prisões. Jesus chorou sozinho no Getsemane. E ainda assim, todos eles experimentaram consolo. E você? Você também é parte dessa história. Você também é filho, filha do mesmo Deus. Você não está esquecido. No silêncio desta noite, Ele te vê com clareza. Sobe ou que o Teafled sabe o que você esconde dos outros. Sabe até aquilo que você tenta esconder de si mesmo. E ainda assim, Ele permanece. Não se afasta. Não desiste, não condena. Ele permanece e ama. O amor de Deus não dorme. Ele vigia, protege, envolve. Ele cura com uma paciência infinita. Ele cobre com graça o que
em nós ainda é imperfeito. Talvez você esteja deitado com a mente cansada de pensar. Talvez esteja esgotado de tantas responsabilidades, decisões, dores. Mas agora é hora de soltar, de confiar, de permitir que Deus te sustente. Imagine por um instante que você está sob um céu estrelado, deitado no chão, olhando para o infinito na honra pressa. Só silêncio e estrelas. O ar está fresco, a terra está calma e a sensação é de pertencimento. A imensidão não assusta, ela abraça. Assim é o amor de Deus. Não tem fim, não tem pressa, não tem julgamento. Ele apenas acolhe, apenas se entrega, apenas cobre você como um cobertor de paz. Agora, volte seu pensamento à figura de Jesus. Imagine-o sentado ao seu lado, com o olhar cheio de ternura. Ele não diz nada, apenas está ali. Você sente que pode fechar os olhos, pode baixar a guarda, pode ser quem você é, sem máscaras. E mesmo assim, ele permanece, porque o amor dele é constante, porque a graça dele é suficiente, porque sua presença transforma qualquer noite em santuário. Se você tem enfrentado noites difíceis, entenda, Deus já entrou nelas antes de você. Ele já preparou a paz que você precisa, já liberou o consolo que você ainda não percebeu, já cuidou de detalhes que ainda nem chegaram ao seu conhecimento. Não lute-mas e descanse. Permita-se receber. Deixe que o Espírito Santo sopre seus pensamentos como um vento suave, limpando o cansaço, varrendo os medos, acalmando o coração. Repita suavemente em pensamento: eu confio em ti, Senhor. Eu descanso em ti. Eu entrego esta noite em tuas mãos. Cada palavra dita com fé abre uma porta para a luz entrar. Cada suspiro entregue a Deus se transforma em oração. Cada segundo de silêncio se torna altar. Você está em um lugar seguro. Seu quarto é agora um lugar de adoração silenciosa. O tempo desacelera. O mundo lá fora já não importa. É só você e Deus. É só o som do seu coração e o sussurro da paz dele. E aos poucos, você sente o corpo mais leve. Os músculos relaxam. Os pensamentos se dissolvem como neblina ao amanhecer. E a presença de Deus se torna tudo. Você foi criado para esse lugar de intimidade. O descanso não é uma fraqueza, é um dom. Dormir em paz é uma forma de adoração. Não tenha pressa, não se cobre, não queira entender tudo. Apenas sinta, apenas receba, apenas respire. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa promessa vale agora, neste instante, neste respiro. Você está se aproximando do sono profundo. E mais que isso, está sendo envolvido por uma presença que transcende o entendimento. Nada poderá te separar desse amor. Nem o dia difícil, nem os pensamentos confusos, nem o passado. Deus te vê, Deus te ama, Deus te protege. Durma sabendo disso. Agora que seu coração está mais calmo e o peso do dia começou a ser suavemente dissolvido pela presença de Deus, imagine-se como uma criança adormecida nos braços do Pai. Não há necessidade de se preocupar com o amanhã. Não há necessidade de lutar contra o que passou. Este momento é só seu com Ele. Um momento de repouso, restauração e alívio. Deus é como um pai que fica ao lado do leito do filho durante a noite. Ele não se cansa de vigiar. Ele não se move com pressa. Ele permanece ali, paciente, amoroso, atento. Mesmo enquanto você dorme, Ele age. Mesmo enquanto seus pensamentos se desligam, o cuidado dele continua. O livro de Jó nos revela algo profundo sobre o sono. Diz que Deus fala ao homem por sonhos. Quando o sono profundo cai sobre os que dormem, é nesse lugar sagrado, entre o consciente e o eterno, que Deus sussurra mensagens que nem sempre conseguimos traduzir, mas que mesmo assim transformam o coração. Talvez você já tenha vivido noites em que algo mudou sem explicação. Você acordou mais leve, mais forte, mais em paz. Isso
Não foi acaso. Foi o toque invisível da presença dele. Assim como um oleiro molda o barro com mãos firmes e delicadas, Deus molda sua alma no silêncio da noite. Ele retira as rachaduras, remove os excessos, alinha as formas e o faz com amor, com paciência, com ternura. Não há nada que você precise fazer agora. Nenhuma tarefa, nenhuma cobrança, nenhum medo. Só existe este momento. Um espaço sagrado entre você e Deus. Talvez você se lembre de momentos em que acordou no meio da noite, sentindo algo diferente. Um calor no peito, uma paz sem explicação, um pensamento suave que parecia não vir de você. Eram ele, sussurrando: estou aqui. A Bíblia nos fala de como Jesus dormia durante a tempestade. Seus discípulos estavam aflitos. O barco balançava, o vento rugia, as águas ameaçavam transbordar, mas Jesus dormia, não por desprezo, mas por confiança. Porque quando o coração está ancorado em Deus, nem a maior tempestade pode roubar a paz. Você pode estar enfrentando ventos agora, dificuldades, incertezas, dores internas, mas mesmo assim, pode dormir. Mesmo com as ondas do mundo se agitando, há um lugar dentro de você, onde o mar está calmo. Esse lugar é onde Deus habita. É onde Ele diz: aquieta-te. Eu estou no controle. Você pode fechar os olhos sabendo que, se algo fugir ao seu controle, ainda estará sob o controle dele. Ele te cobre como um pastor cobre suas ovelhas com o cajado e o corpo. Ele te esconde como uma mãe esconde seu bebê do frio, com o calor do próprio peito. Ele te protege como um rei protege sua cidade, colocando sentinelas em cada muralha. E esses anjos, Els Stawai. Neste exato momento, você não pode vê-los, mas eles estão posicionados ao redor da sua cama, silenciosos, firmes, fiéis. Eles foram enviados por Deus e não se afastarão até o amanhecer. No livro de Hebreus está escrito que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aos que hão de herdar a salvação. Você é esse herdeiro, você é esse filho, e por isso é guardado. Feche os olhos mais uma vez. Sinta essa verdade repousar sobre sua mente, como um cobertor quente sobre os ombros, como o som da água que corre mansamente por um riacho escondido na floresta. A paz que você sente agora não é frágil. Ela não vem da ausência de problemas. Ela vem da presença dele. Talvez você tenha aprendido a dormir com medo, com o coração apertado, com pensamentos em turbilhão. Mas essa noite será diferente, porque Deus está presente. E onde Ele está, o medo se cala, a ansiedade se curva, a angústia recua. Ele é maior que tudo isso, maior que seus medos, maior que o passado, maior até mesmo do que sua capacidade de compreender. Você está deitado no colo do infinito. Você está cercado pela eternidade. Você está sendo cuidado pelo Criador. Lembre-se do que está escrito no Salmo 121. Não dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Essa é a promessa. Esse é o repouso. Você não está exposto. Você está protegido. Você não está perdido. Você está nos braços dele. Nada pode tocar sua alma sem que passe pelas mãos do Altíssimo. Nada pode perturbar sua paz quando Deus é o seu abrigo. E agora é o momento de entregar tudo. O corpo está pronto para descansar. O espírito está pronto para confiar. O coração está sendo aquecido por uma presença doce e firme. Respire lentamente. Deixe que a luz de Deus se expanda dentro de você. A cada respiração, você está mais perto da presença dele. A cada batida do seu coração, ele te lembra: estou aqui. E estará hoje, amanhã, sempre. Vivemos em um tempo onde tudo acontece depressa. A vida moderna nos empurra para a pressa, a produtividade, os alertas constantes, a necessidade de estar sempre atentos. As vozes ao redor são muitas,
As telas brilham dia e noite. E o descanso parece se tornar um luxo distante. Mas Deus nunca pensou o descanso como um prêmio. Ele o instituiu como um princípio sagrado. Não. Sétimo dia, ele descansou. E ao fazer isso, nos ensinou que parar também é divino. Você não foi criado para viver em constante agitação. Seu corpo precisa de pausa. Sua mente clama por silêncio. Seu espírito anseia por repousar em Deus. E é por isso que este momento de sono, acompanhado da palavra, não é apenas útil, é espiritual, é sagrado. Dormir em paz, hoje, é um ato de resistência espiritual. Em um mundo que glorifica o cansaço, dormir com confiança em Deus é uma forma de adoração. É como dizer: eu sei que o mundo está agitado, mas o meu coração está firme no Senhor. As preocupações podem esperar. As cobranças do dia não entram nesse quarto. As expectativas alheias não têm poder sobre este momento. Aqui, agora, existe apenas você e a presença de Deus. E ela não precisa de performance. Ela só precisa de entrega. Talvez hoje você tenha passado por um dia cheio. Reuniões, trânsito, mensagens, problemas que pareciam maiores do que suas forças. Talvez tenha sido confrontado com notícias tristes ou decisões difíceis. Talvez se sinta cansado não só no corpo, mas na alma. E ainda assim, tá aqui, buscando paz, querendo ouvir Deus, desejando descansar. Isso, por si só, é uma oração. Sua busca é um gesto de fé. Seu desejo de repouso é um grito silencioso que o céu escuta. Deus não despreza isso. Ele vê quando você, mesmo esgotado, ainda se volta a Ele, mesmo ferido, ainda o procura, mesmo sem palavras, ainda se entrega. É nessa atitude que o milagre começa. Você não precisa ser forte agora. Pode ser vulnerável, pode ser humano, pode simplesmente ser. Não tente impressionar a Deus. Ele não busca esforço, Ele busca verdade. E a sua verdade agora é: Senhor, eu preciso descansar. E Ele responde com um sussurro invisível ao coração: descansa em mim, filho. Confia em mim, filha. Eu sou teu abrigo, eu sou tua força, eu sou teu descanso. Nos dias atuais, onde tantos lutam com ansiedade, insônia, pensamentos acelerados, é urgente recuperar o hábito de deitar com Deus, de colocar a cabeça no travesseiro não com medo do amanhã, mas com fé no cuidado divino. Não há aplicativo melhor, não há música mais eficaz, não há técnica mais poderosa do que simplesmente confiar em Deus antes de dormir. Você pode transformar sua rotina noturna em um ritual. Talvez acender uma luz mais suave, ouvir a palavra com reverência, respirar com calma e repetir um versículo em pensamento, como uma oração viva. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Este versículo pode se tornar o travesseiro da sua alma. Você pode se deitar sobre ele todas as noites, e Deus será o colchão invisível que ampara sua mente. Enquanto o mundo diz: resolva tudo hoje, Deus diz: deixe comigo. Enquanto a sociedade exige produtividade até o último segundo, Deus convida: vinde a mim, todos os que estão cansados, e eu vos aliviarei. Esse alívio já está chegando. Você já pode senti-lo no corpo, nos ombros que relaxam, nos pensamentos que se aquietam. Você está sendo envolvido por uma atmosfera celestial. É como se este ambiente onde você está agora fosse transformado em um pequeno pedaço do céu. O lugar onde a paz não depende de circunstâncias, mas da presença. E essa presença está aqui, suave, invisível, real. Nos dias modernos, precisamos recuperar o valor da intimidade com Deus antes de dormir. É nesse momento, longe dos olhos dos outros, que o coração se abre, que os medos se mostram, que as lágrimas podem cair sem julgamento, e que Deus, o Pai amoroso, nos embala com seu espírito. Você está sendo embalado agora, não com palavras vazias,
mas com o próprio toque de Deus. Sinta o chão do quarto se tornar sagrado. Sinta o teto desaparecer e o céu se abrir. Sinta o fardo sair lentamente dos seus ombros. Sinta a brisa do Espírito tocar sua face. Você não precisa mais carregar nada hoje. Deus já assumiu o controle. E Ele não erra. Ele não falha. Ele não se esquece. Você pode dormir. E ao dormir, não está apenas desligando o corpo. Está confiando. Está adorando. A paz que você sente agora é Deus. A leveza que começa a envolver seus pensamentos é Deus. O calor suave no seu peito é Deus. E Ele vai continuar com você até o amanhecer. Quando seus olhos se abrirem, Ele ainda estará lá, firme, constante presente. E se por acaso você acordar durante a noite, volte a este lugar. Volte a esse silêncio sagrado. Volte a essa verdade. Deus te protege enquanto você dorme. Agora, você já percorreu um caminho de serenidade. O corpo está mais leve. A alma está mais próxima de Deus. E a presença dele é como um bálsamo invisível, tocando regiões do coração que antes estavam tensas, ansiosas, feridas. Agora em paz, chegamos ao momento da meditação guiada. Você não precisa fazer nada, apenas ouvir. E deixar que essas palavras encontrem um lugar suave dentro de você. Respire fundo, feche os olhos. Imagine-se caminhando por um campo vasto, envolto por luz dourada. A grama toca suavemente seus pés descalços. O céu acima é amplo, sem nuvens, e há um silêncio, não de vazio, mas de plenitude. Você sente paz. Lá na frente, há uma árvore. Ela é alta, firme, cheia de vida. Debaixo dela, há uma sombra fresca. E alguém está ali esperando por você. É Jesus. Ele sorri quando te vê. Não há julgamento no olhar dele. Só ternura. Só acolhimento. Você se aproxima e se senta ao lado dele. Sem pressa. Sem obrigação. E ele fala com a alma. Mesmo sem usar palavras. Você não precisa provar nada. Você só precisa descansar. Ali, naquele lugar, você sente o que talvez não tenha sentido há dias. Segurança. Você pode chorar. Se quiser, pode sorrir. Pode ficar em silêncio. Jesus continua ali. E aos poucos, o som dos seus pensamentos vai se tornando mais leve, mais distante. Tudo o que importa agora é esse momento com ele. Nada mais exige sua atenção. Nada mais peça. A presença de Deus está ancorando sua mente. Está aninhando sua alma. Está te preparando para um sono verdadeiramente restaurador. Agora, vamos orar. Você pode repetir esta oração em pensamento, suavemente. Ela não precisa ser perfeita. Só precisa ser verdadeira. Oração: Senhor meu Deus, nesta noite eu entrego tudo o que sou em tuas mãos. Entrego o que vivi hoje, menos as alegrias, as dificuldades, as falhas e os acertos. Entrego meus pensamentos, minhas preocupações, minhas perguntas sem respostas. Entrego o que pesa, o que cansa, o que aperta. Entrego também os meus sonhos, os que estão vivos e os que adormeceram dentro de mim. Eu não quero dormir apenas por dormir. Quero repousar no teu colo. Quero que minha alma respire a tua paz. Cobre-me com teu manto de luz. Guarda minha casa, minha família, meu corpo e meu espírito. Que os anjos do Senhor estejam ao redor da minha cama, como sentinelas da tua promessa. Se houver alguma dor em mim, toca. Se houver algum medo, dissolve. Se houver alguma ferida, cura. Senhor, que meu sono seja como um rio calmo, que corre tranquilo por entre pedras e flores, guiado por tuas mãos. E que ao amanhecer, eu me levante com forças renovadas, com fé mais firme e com um coração cheio de gratidão. Obrigado por ser meu refúgio. Obrigado por me guardar, mesmo quando eu não percebo. Obrigado por não dormir, para que eu possa dormir em paz. Em nome de Jesus. Amém. Agora, permita
que essa oração ecoe dentro de você. Permita que ela se transforme em descanso real. Você pode sentir seus ombros mais soltos, sua respiração mais leve, o ritmo do coração mais sereno. Isso é a presença de Deus. Talvez você já esteja à beira do sono, talvez esteja apenas começando a mergulhar na quietude. De qualquer forma, você está seguro. Pode fechar os olhos, pode se entregar. Nada vai te ferir nesta noite. Nenhum mal atravessará o limite da paz que Deus construiu ao seu redor. Você está guardado, você está abençoado. Você está envolvido pela promessa que nunca falha. Eu estarei com você todos os dias, até o fim. E agora, enquanto os últimos pensamentos se dissolvem, enquanto o silêncio cresce como uma brisa suave, enquanto tudo se acalma, descansa. Se esta mensagem te trouxe paz, fortaleceu sua fé ou ajudou seu sono, considere apoiar nosso canal, se inscrever e comentar qual passagem tocou seu coração ou qual história você deseja ouvir da próxima vez. Agora feche os olhos e descanse sob a proteção do Altíssimo. Boa noite, durma com Deus e acorde renovado.